Ai, gente, tô exausta do Jux. Nossa, eu também, Cara, foi muito bom. Cara, eu nem tirei minha pulseira aí. Ai, que nojo! Até era direitinho. Eu gostei. Eu adorei. É, foi Cara, bom. imagina que ficou no alojamento. Que Nossa, Deus me livre. Porra, nunca. tá duro, dorme, né? Eu Tá não duro, tem nem dinheiro, vai, porra. Pobreza. Vocês viram que ano passado mudaram a música por causa de militância, cara? Que coisa ridícula. O que mudaram? Antes era contando a nota de 100, agora pega um, pega 100. Ai, Tem, não vai, porra. Tem que contar de nota nossa, pô. Aí, na moral, quando eu puxei aquela, eu sou playboy, não tenho culpa que Teu pai é motoboy. Eu tomei um olhadão da menina da bateria. Como que elas têm coragem de falar essas coisas? Tem gente que simplesmente não tem dinheiro igual a elas. Elas não podem fazer isso não é certo. Nada a ver. Não pode fazer piada de nada hoje em dia. Sim, Não uma pode fazer militância, piada. mano. Nada a ver, cara. Ai, tudo se dói. Ridículo. Porra, muito chato. Gente, mas vocês vão querer ir no ano que vem? Vamos. Eu vou. Só de hotel, né? Não, mas eu vou agora. Alojamento ninguém merece. Deus Não, me eu vou no livre. intermédio agora, né? Gente rica, gente. Será que elas realmente pensam desse jeito? Eu não vou me expor aqui não, senão elas não vão querer mais ser minhas amigas e eu não quero ficar sozinha, excluída na faculdade. Aquilo era uma pobreza. Meu amor. E a gente comprando bebida, porque aquele open bar aqui nojeira. Porra, que vai ter pina cara. colada. Ai, gente, Que coisa de nojo. pobre. Não era nem Red Bull, aquele. Gente, olha, soltaram as fotos de Cadê? Nossa, olha a roupa secreta aqui. Meu Deus, que horror. Que brega. Ai, gente. Tinha que ser faculdade pública, né? Não, Deve ser né? dura, Tem deve que ser ser. dura. Comprou no Ganhana. Não achei Achei. feia. Comprou. Pô, ridículo, Isabela. Pelo amor de Deus, cara. Você sairia assim? O que você tá falando? Deus, que vergonha, que mico. Com a gente, tu não Cara, sairia não. Nem precisa, filho. Joga fora, pô. Nossa. Cara, e o vídeo? Tu tem vídeo aí, não? Olha o que acabou de acontecer. Eu só falei um pouco e elas já me julgaram. Da garota olhando pra Vitória, caramba, ela vai todo mundo aqui. Da menina da Motoboy? menina. Vocês filmaram isso? Nada a Eu ver. postei, teve uma galera que respondeu. Nada a ver, como você Deixa a gente falar, gente. Pode Ah, mas gente, nem dá pra me ver direito. Ai, que Porque gravou no Samsung, que a qualidade é péssima. É verdade, tem isso também, né? Ai, gente, tô nem aí também. Eu não sei se eu consigo falar pra elas realmente que isso é errado. Elas vão querer parar de falar comigo. Eu vou ficar sem amigos na faculdade. Então, gente, vocês viram o que acabou de acontecer aqui? O nome disso é espiral do silêncio. Mas, afinal, o que exatamente é a espiral do silêncio? Bom, a sua ideia central é que os indivíduos não emitem o que pensam claramente quando seus pensamentos são conflitantes com a opinião dominante. Isso devido ao medo de isolamento, de crítica ou da zombaria. Ou seja, os pensamentos minoritários tendem sempre a se calar, eles são sempre silenciados. A teoria criada pela alemã Elisabeth Noelle em 1997 estuda sobre os efeitos do meio de comunicação de massa em pessoas. Enquanto o agendamento molda a opinião pública, essa mesma opinião pública é quem coloca a espiral do silêncio em movimento. Agora falando sobre o silêncio da censura, se uma instituição ou a própria justiça limitar um cidadão de expressar sua opinião, a liberdade de expressão certamente não existirá, pois o indivíduo poderá ser punido sem mesmo ter o direito à ampla defesa. Nesse caso, a liberdade de expressão vai ter uma variação, porque de acordo com a teoria da espiral do silêncio, a não expressão da opinião é uma escolha pessoal que é tomada diante do medo do isolamento. A cultura do cancelamento é um fenômeno moderno segundo o qual uma pessoa ou grupo é expulso de uma posição de influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis, seja no mundo real ou online. A gente vai falar sobre a espiral do silêncio, você conhece? Não, não conheço. Então, Imagina. uma teoria de uma alemã, Elisabeth Noelle Neumann, ela fala que as pessoas têm tendência a retrair, a se permanecerem em silêncio quando a opinião delas é diferente da opinião da maioria. Isso acontece porque elas têm medo do isolamento social, porque as pessoas têm necessidade de pertencer a um grupo ou de serem aceitas. Isso faz com que elas tendem a retrair, a não expor a opinião delas, porque elas percebem que a opinião delas é diferente das outras pessoas e elas preferem se manter caladas do que falar e serem contrariadas ou não serem aceitas. Isso Tá. também acontece muito nas mídias sociais, porque quando a mídia impõe alguma opinião e a pessoa percebe que todo mundo concorda com aquilo e ela pensa diferente, ela tende a não expor a dela, ela se mantém em silêncio. Aí, como você acha que o medo do isolamento poderia impactar o seu comportamento?
Cara, assim, tem outras teorias, né, também, né, Duda? Se eu vou falar coisas aqui, enfim, que também diante de uma, tem uns experimentos sociais, cara, muito interessantes, foram feitos nos Estados Unidos na década de 60, que falam também que quando você está diante de uma situação onde o grupo todo tem uma opinião, Uhum. você tende a acompanhar a opinião, né? Então Sim, tem, sabe, tipo uns experimentos vocês vão lembrar, que é quando um cara para na rua assim com um grupo de pessoas e fica olhando para cima. Não tem nada acontecendo lá em cima, né? Aí as pessoas sim. vão parando e vão olhando E para olha cima E também. também. todo mundo tá É, olhando. Sim. é. Enfim, tem algumas teorias a respeito disso. Eu vou tentar responder dentro da que você está apresentando, né? Eu, Uhum. particularmente, concordo, tipo, plenamente com isso. Várias situações eu já deixei de expor a minha opinião porque era contrário dos outros e eu preferia me manter em silêncio. Enfim, então, comigo também acontece parecido, cara, porque assim, não é nem que eu tenha que também, né? Duda e Vitória, assim, eu estou mais velho, né? Aí, mais Uhum. velho, você acaba, assim, não tem muito problema com isso, de ser contrariado, sabe? Ainda mais depois de uma vida inteira de academia, né, cara? MBA, mestrado, doutorado, você toma porrada, você aprende a tomar porrada, a tomar porrada o tempo inteiro e a colocar suas opiniões. Então, o que eu consigo perceber disso, assim, da minha vida na rede social, por exemplo, né? É que assim, é tudo muito polarizado, né, cara? Então, você encontra pessoas que concordam contigo, nunca é uma coisa só, né? Nunca é Uhum. uma opinião só, né? E nem nunca é também maniqueísta, né? Tipo sim ou não, né? Sim. Mas eu tendo, assim, se eu tô num grupo que pensa muito diferente de mim, eu tendo também a manter o silêncio. Essa coisa, essa espiral do silêncio foi muito forte em mim nesse Sim. período eleitoral, porque eu resolvi me abster de entrar na guerra, sabe? E Uhum. assim, por um lado, por respeitar a opinião, né, de cada um pensa como quer, né? Cada um pensa com a vida que tem, né? Com os sentimentos que tem, com as experiências que tem. Uhum. Porque tinha até uma pergunta que a gente falava que se você via alguma relação entre a espiral do silêncio com as fake news. Aliás, até por falar em fake news, né, Duda? Essa é uma coisa assim que estudar profundamente comunicação, né, que é a minha vida, né? Estudei muito profundamente comunicação social, publicidade e tal. E aí a gente aprende, cara, que assim, entre uma notícia dada e o fato real, sempre tem alguma interpretação, né? Eu tive essa dificuldade muito grande, vou falar do que aconteceu comigo mesmo, assim, teve um momento que eu não conseguia mais entender é, as notícias, será que é verdade? Você acha que a espiral do silêncio, ela pode ser considerada uma ameaça para a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões? Ou você acha que não? Que não. Eu não acho que seja um tipo de que seja ameaça, porque assim, eu entendo que tenha, né? Como eu estou te falando assim, tem questões, né? Por acaso eu te falei a respeito da, das campanhas eleitorais que eu particularmente não me senti conhecedor o suficiente das trajetórias, Uhum. né, das pessoas lá para poder me pronunciar. Mas isso não vou dizer que isso é um efeito que aconteça na minha vida em tudo, né? Não quero entender que a espiral do silêncio, tentando voltar para a pergunta, seja uma coisa Uhum. generalizante, sabe? Assim. O que Então, você acha que faria com que o ambiente se tornasse mais confortável, assim, tipo... o que eu acho que pode ajudar a inibir a espiral do silêncio, primeiro é amadurecimento, né? É entender que o controverso não necessariamente vem para te atacar, né? Sim. Às vezes até parece, como eu falei para vocês, né? Assim, por exemplo, na minha experiência que eu tive na minha banca de qualificação do doutorado, caraca, fiquei 4 horas tomando porrada, sabe? Então tem uma hora que você fala, cara, eu tô cansado já, né? Quais são as possíveis consequências da espiral do silêncio para a democracia e a tomada de decisões coletivas? Você acha que a espiral do silêncio ela acaba afetando a democracia de uma Então, maneira geral? acho que o grande problema é que a espiral do silêncio, né, entendendo assim, estou num lugar onde as pessoas pensam muito diferente de mim, me faz silenciar e procurar pessoas que pensam exatamente igual a mim, né? Mas aí, Então, e se essas pessoas também forem silenciadas? Porque aí entra na questão de que as vozes minoritárias, no caso, não têm voz. Então, aí, se a gente for parar para pensar, se as vozes minoritárias não têm voz, a gente não está vendo uma democracia. Pelo menos não na democracia
Ao pé da letra. Então, eu acho que o perigo para a democracia é essa clusterização, né? Esse fechamento das pessoas em grupos muito muito concisos das suas questões e que aí ficam muito contrários a receber o contraditório, Muito fechadas, né? muito Muito fechado, fechadas sabe? nesse, sim. E aí tem um perigo maior ainda, que é a coisa do algoritmo, né? Aí o algoritmo da rede social, por exemplo, ele fica te entregando aquilo que você acha que é, sabe? Uhum. O algoritmo, por exemplo, ele atrapalha, né? Também eu acho nesse E sentido, porque também ele não, limita, né? Eu acho que limita a diversidade de opiniões, eu acho. Eu acho que exatamente, acaba. ele não te deixa ver o contraditório, você só vê o que você acha que é. Então o Uhum. Daí perigo que também a tem, influência da mídia, né? Que a Duda tinha falado antes. então o É. perigo que tem é esse, né? Assim, mas o que que é democracia, né? Democracia é o poder nas mãos das pessoas, né? Então a ameaça à democracia que eu penso, né? Assim, eu acho que a ameaça mais não é nem a democracia, ameaça o diálogo, né? Que é Sim, é assim, exatamente isso. que era o que é mais, penso que é É, a mais teoria fala importante, né? que pode prejudicar a democracia na tomada de decisões coletivas porque limita a diversidade de opinião, suprindo as Exatamente. vozes minoritárias, dificultando a inovação, porque as pessoas se baseiam em informações limitadas e aumenta a polarização, É exatamente o que a gente isso. falou. Então é isso. Bom, então ficamos por aqui com a nossa entrevista. Muito obrigada, Marangoni, por Maravilhoso. Obrigada ter aceitado. Espero que tenha por ter ajudado a vocês, participado. Espero que você sejam tenha 10 aprendido aí, um pouquinho com a Tomara. gente. com certeza. E precisando, me chamem sempre.